Olá, galera do primeiro ano do ensino médio. Tudo bem com vocês? Bem, mais um ano se iniciou, né? E nós estamos aí, né, com algumas disciplinas na turma de vocês. E justamente por isso eu quero gravar esse vídeo aqui. Primeiro, para dizer que eu estou com saudade de vocês, né? Que nós temos aí, né, dentro dessas novas propostas, algumas atividades na física, na matemática e na matemática do cotidiano. Nesse vídeo agora eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que foi abordado durante séculos, né, dentro da disciplina de física, que é os conceitos básicos da cinemática escalar, certo? É isso, eu vou colocar aqui na tela um slide para a gente poder entender melhor sobre esse assunto. Como vocês estão vendo aqui na tela, pessoal, temos aí o conteúdo de cinemática. E, com certeza, vocês podem associar essa palavra à sétima arte, né? Ao cinema. E alguém poderia me perguntar, professor Adenauer, cinemática e cinema têm algo em comum? Sim. A raiz que gera essa palavra é o grego kinema, que quer dizer movimento, tá certo? Para que vocês possam entender o motivo da sétima arte chamar justamente cinema, eu trouxe, num próximo slide, algo para vocês, tá certo? Bem, vocês estão vendo aí um pedacinho, né, de um filme da época do cinema mudo, né? E justamente porque a sétima arte começa justamente com essa modalidade, né, com o cinema mudo. Aqui do lado, um dos personagens mais famosos de todos os tempos, né, da Walt Disney, o Mickey. E para vocês entenderem o que a cinemática e o cinema têm em comum, eu trouxe essa outra animaçãozinha aqui, né? Eu acredito que é possível que vocês percebam que são feitos sucessivos desenhos numa caderneta e essas imagens elas são sobrepostas, ou seja, vai passando uma imagem após a outra. E essa sobreposição de imagens forma ou produz o efeito visual do movimento. Quando você pega um rolo de um filme, você vai ver o quê? Fotografias, imagens. E quando essas imagens são lançadas uma após a outra, você vai ter a ideia do movimento. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma dessas animações. Estão vendo aí, né? É uma caderneta com muitos desenhos e esses desenhos, um após o outro, sendo projetados, vai nos dar a impressão do movimento. Então, quando decidiram que o nome da sétima arte seria cinema, foi justamente por isso, né? Por causa da impressão sensorial que era produzida em nós do movimento, tá? E aqui para os fãs, né, do universo DC, nós temos aí um confronto épico, né, do Superman com o Goku. E da mesma forma, né, são sucessivas imagens, né, e elas vão passando uma após a outra, e isso vai produzir o quê? Vai produzir a ideia do movimento. Então, cinemática, ela estuda o movimento dos corpos, sem levar em consideração as suas causas, né, o que causou esse movimento. E o cinema, né, a sétima arte do cinema, justamente por quê? Porque surge aqui a impressão sensorial do movimento. Tá? Eu peguei aqui um slide lá do Pernambuco, ou parte dele, né? Eu fiz alguns acrescentos, mas o que era dele
Aqui eu não tirei os direitos do governo do estado do Pernambuco, não. Eles que produziram essa parte aqui, tá? Tem alguns acrescentos meus, né? Mas vamos lá. Olha bem, pessoal, como eu disse para vocês, cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas, né? E como nós vimos num dos slides anteriores, o que nos interessa agora é estudar o quê? Os conceitos básicos da cinemática. Primeiro, o que é um conceito básico? Na verdade, são definições, são palavrinhas, ou seja, um novo vocabulário que vai ser apresentado para vocês e que vocês vão estar utilizando. E esse primeiro conceito básico é o conceito do ponto material, como vocês podem ver aqui, tá certo? Bem, o que seria o ponto material? Na verdade, como o nosso objeto de estudo aqui é o movimento, o ponto material é o quê? Ele é um objeto móvel, ou seja, ele é um corpo dotado de movimento. Esse ponto material, então, ele seria o quê? Seria um carro, uma bicicleta, seria um avião, um navio, um trem, tá certo? Ou seja, qualquer corpo dotado de movimento. Seria a formiga, do exemplo que eu coloquei aqui, que foi colocado aqui no slide. Tá? Agora, quando é que um móvel ele é considerado um ponto material? Como o próprio slide está mostrando aqui, ó. Quando as dimensões são desprezíveis, ou seja, quando o tamanho desse objeto não exercer grande influência dentro do fenômeno no qual ele está inserido. Por exemplo, um carro fazendo uma viagem de Golvelândia até São Paulo. Dentro dessa rodovia todinha, o carro parece um ponto. Tá? Por isso, a ideia de ponto material. Tá? Então, a formiga, dentro dessa calçada, ela vai ser vista apenas como um ponto, tá? Um ponto material. Móvel, cujas dimensões não são consideradas. Agora, um outro exemplo aqui, um caminhão em relação a um campo de futebol, né? No caso aqui, nós estamos considerando, claro, um grande estádio. Um caminhão perto de um grande estádio, ele é apenas um ponto. 2. Corpo extenso. O que é um corpo extenso, pessoal? Corpo extenso são corpos, ou seja, são móveis, cujas dimensões não podem ser desprezadas. Como assim, professor? Já explico para vocês. Uma formiga perto de uma pequena pedra, ou seja, ela é quase do mesmo tamanho da pedra, então o tamanho dela não pode ser desprezado. Por exemplo, um trem passando por uma ponte, um trem passando por um túnel. Como o tamanho do trem é quase do mesmo tamanho da ponte ou do túnel, o tamanho dele influencia no fenômeno, certo? Então, nesse caso, ele seria chamado de corpo extenso. Tá? O outro exemplo aqui, um caminhão em relação a uma pequena rua. Aí ele seria um corpo extenso. Note que o mesmo móvel, dependendo do ponto de referência que você adota, ele pode ser considerado um ponto material e pode ser considerado um corpo extenso. Tá? E surge aí uma ideia da física chamada de relatividade. Trajetória. Bem, a trajetória, pessoal, é nada mais, nada menos do que o caminho por onde o móvel passa. Por exemplo, se você mora ou vai a uma fazenda e alguém fala, nossa, passou uma cobra por aqui. Como se identifica que essa cobra realmente passou no ponto que está sendo apresentado? Porque ela deixa uma marca, ela deixa um trilho, certo? Então, o caminho descrito ou o caminho percorrido pelo móvel, ele é chamado de trajetória. Agora, pessoal, essa trajetória, ela também pode mudar de acordo com o ponto de referência. Se você observar aqui, ó, eu tenho um avião e ele deixa um objeto cair. Em relação a esse avião, o objeto ele vai caído sempre em linha reta, certo? Porém, alguém que está fora vê o objeto cair ao mesmo tempo em linha reta e na horizontal. Por isso, essa ideia de linha curva que tem aqui, ó. Essa linha curva ela é chamada de arco de parábola, tá certo? Eu trouxe uma animação para ficar mais fácil vocês perceberem, tá certo? Inclusive, essa aqui, essa relatividade, ela foi
percebida pela primeira vez por Galileu Galilei, e por isso ela é chamada de relatividade de Galileu. Como você pode perceber aí, pessoal, se você estiver dentro de um trem, lançar uma bola verticalmente para cima, você vai ver essa bola subir e descer em linha reta. Observe com atenção, subiu, desceu em linha reta. Agora, a mesma situação vista por alguém que está fora do trem. Olha o que vai acontecer. Ó, subiu e desceu. Ela já não formou para quem está fora uma linha reta, e sim um arco de parábola, ou seja, uma linha curva. Ó, ela sobe e vai deslocando na horizontal e desce, formando, como está mostrando aqui, um arco de parábola. Então, para você definir a trajetória, você também precisa de um ponto de referência. Quem está dentro do trem, ela vai subir e descer em linha reta. Para quem está fora do trem, ela vai em linha curva. Do mesmo jeito, no caso do avião. Quem estava no avião ia ver o objeto cair em linha reta. Quem está fora do avião, vê ele cair em linha curva, né? Ou seja, num arco de parábola. Tá certo? Então, tem até uma observação aqui, ó. Observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. Quem estiver na Terra verá um arco de parábola. Posição é um outro conceito básico da cinemática escalar. Professor, o que é posição? Bem, pessoal, posição é nada mais, nada menos do que o lugar geométrico em que o móvel se encontra. Tá? Ou seja, o lugar dentro da rodovia. O carro, que a moto, que a pessoa está. Certo? Bem, pessoal, continuando, né? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né? Posição. O lugar em que o móvel se encontra dentro da trajetória. Notem que eu coloquei aqui uma trajetória, essa trajetória ela é em linha reta, certo? E num determinado instante, o móvel ele se encontra num determinado local. Em outro instante, ele se encontra em um outro local. Tá? Para representar essa posição, a gente usa uma letra que, às vezes, é X e às vezes é S. Vai depender da situação, vai depender de quem representou. Pode ser X ou pode ser S. Tá? Por que X, professor? Porque no eixo, no plano cartesiano, o eixo horizontal, ele é representado pela letra X. Por que S, professor? Porque em inglês S começa com espaços. Com a palavra em inglês, a palavra espaço começa com S, tá? Então, no caso aqui, o lugar geométrico seria representado por uma letra, ou X ou S, tá? Observem, ó, aqui são os marcos, né? Ou seja, as posições 0, 10, 20 e 35. Todas elas medidas em quilômetros. No caso, nessa primeira posição, posição 1, o móvel encontra-se no quilômetro 10. Nessa posição 2, o móvel encontra-se na posição 35. Então, isso ficaria representado como? Posição 1, x1 igual a 10 km. Posição 2, x2 igual a 35 km. Certo? Então, posição é a localização do móvel na trajetória. Essa localização é sempre representada por um valor numérico. Tá? Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. E quando a posição de um móvel não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em repouso. Então, note uma coisa importante, pessoal. O mesmo referencial, quer dizer, que o mesmo corpo em relação a um referencial, ele pode estar em repouso, e em relação a outro referencial, ele pode estar em movimento. O que eu vou falar agora parece loucura, mas é verdade. Por exemplo, você está fazendo uma viagem de carro. Quando você olha para o motorista,
motorista está parado. Isso quer dizer o quê? Que em relação a você, ele está parado. Porém, se você olha para a árvore na beira do caminho, você vai vê-la em movimento. Por quê? Porque em relação a você, ela está em movimento. Tá? Porque o movimento ele é definido pela mudança de posição. Se a posição se altera, tem movimento. Se ela não se altera, tem repouso. Deslocamento. Professor, o que é o deslocamento? Vamos pegar aquela imagem anterior ali, para me mostrar para vocês. Deixa eu colocá-la aqui. Ó, o meu móvel está na posição 10 quilômetros e ele vai para a posição 35 quilômetros. Do quilômetro 10 até o quilômetro 35, ele mudou de posição, certo? Então, teve um deslocamento. Deslocamento é nada mais, nada menos do que a variação da posição do móvel. Quer dizer, mudou de lugar, tem deslocamento. Como que isso é calculado? Note que aqui a gente já usou o S, né? Delta S, ou seja, variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Quem é o espaço final? O espaço final é o espaço de número 35. E o espaço inicial é o espaço de número 10. 35 menos 10 dá 25 quilômetros. Ou seja, o móvel indo do quilômetro 10 até o quilômetro 35, ele tem um deslocamento de 25 quilômetros. Nessa questão ainda tem mais um detalhe. Se o deslocamento for positivo, ou seja, se ele deslocar para o lado dos números maiores, a gente chama esse movimento de movimento progressivo. Mas se ele tivesse se deslocado para o lado dos números menores, nós teríamos um movimento chamado de movimento retrógrado, tá certo? Bem, eu vou pegar aqui a atividade que eu passei para vocês. Pessoal, a primeira atividade que eu passei para vocês foi justamente essa, né? Tem aqui os conceitos básicos da cinemática, né? Inclusive o conceito de cinemática, referencial, repouso, movimento, trajetória, deslocamento, né? E aí, pessoal, aqui o primeiro exercício. E no primeiro exercício diz assim: observe esta figura, né? A figura do rapaz, ele está sobre um skate, ele tem um objeto em mãos, ele lança esse objeto verticalmente para cima. E aí a pergunta é, né, depois de um certo deslocamento, esse objeto vai cair na posição K, na posição L ou na posição M? Vamos ver aqui, só para comprovar que é exatamente isso que eu estou dizendo. Daniel está andando de skate em uma pista horizontal. No instante T1, ele lança uma bola que sobe verticalmente. A bola sobe alguns metros e cai enquanto Daniel continua a se mover em trajetória retilínea, com velocidade constante. No instante T2, a bola, à mesma altura que foi lançada, despreza os efeitos da resistência do ar, quer dizer, o ar não vai interferir em nada. Assim sendo, no instante T2, o ponto em que a bola estará mais provavelmente quer dizer, em relação ao próprio Daniel, a bola vai subir e descer em linha reta. Então, se ela sai da mão dele, ela sobe e volta para a mão dele no mesmo local. Isso quer dizer que ela vai chegar, vai atingir a posição L, certo? Exercício 2. Um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento? Se a distância entre eles está mudando, isso quer dizer que eu tenho a impressão sensorial de repouso ou a impressão sensorial de movimento? Exatamente, impressão sensorial de movimento. Então, a resposta é: como a distância entre a árvore e o pássaro está mudando com o tempo, vemos que a árvore está em movimento em relação ao pássaro. Tá certo? Então, se a distância muda, nós temos a impressão de movimento. Exercício número 3.
Uma bicicleta está se deslocando horizontalmente para o leste com velocidade constante. Pede-se, esboce a trajetória de um ponto do pneu vista por um observador fixo no solo. Pessoal, a trajetória é exatamente essa. Note que o pneu, o ponto no pneu ele vai deslocar de forma circular, porém ele também vai na horizontal. Então, esse ponto ele vai descer, subir, como se fosse mais ou menos igual a uma letra M. Sobe, desce, e assim sucessivamente. Certo? Então, a nossa resposta é nada mais, nada menos que esse desenho aqui, né? O ponto, ele vai na posição 1, vai pela 2, pela 3, pela 4, 5 e assim sucessivamente. Tá certo? Caso você tenha necessidade aí, dê uma pausa no seu vídeo, tá bem? Vamos para outra atividade que eu passei para vocês, a atividade dessa semana. Bem, tá aqui, né? Ainda sobre os conceitos básicos da cinemática, porém, pessoal, agora tratando de um outro detalhe, né? Que é a ideia do deslocamento. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 32. A variação do espaço é... Bem, variação do espaço, pessoal, é ΔS, né? Como nós já havíamos comentado com vocês, calculado com espaço final menos espaço inicial. ΔS, S menos S0. Bem, como eu vou identificar, professor, quem é o espaço final e quem é o espaço inicial? É simples, pessoal. Ó, o primeiro número que aparece é o espaço inicial, é o S0. Certo? E o último número que aparece é o espaço final, é o S. Certo? Então, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Espaço final, 32, menos espaço inicial, 50. Vale lembrar, pessoal, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do módulo maior. Quem é o maior, o 32 ou o 50? 50. Então, a nossa resposta terá sinal negativo, tá certo? Então, eu vou fazer 50 menos 32, vai dar 18. Porém, 18 negativo, né? Eu até anotei aqui, ó. Como você pode perceber, os sinais são diferentes, e nesse caso, a gente subtrai e conserva o sinal do módulo maior, tá certo? Bem, pessoal, exercício número 2. Um carro parte do quilômetro 20, vai até o quilômetro 70, onde, mudando o sentido do movimento, vai para o quilômetro 30 de uma estrada. Certo? Aí o exercício pede, o deslocamento escalar é igual a... Professor Adenauer, como eu calculo o deslocamento escalar? Como eu já disse anteriormente, ΔS é igual a S menos S0. O que é isso? Espaço final menos espaço inicial. Então, o que vai nos interessar aqui é simplesmente o quilômetro 20, o espaço inicial, e o quilômetro 30, que é o espaço final. Professor, e o número de 70? O número de 70, nesse caso, ele é apenas um distrator. Por quê? Porque o deslocamento é só o espaço final menos o espaço inicial. O espaço final é 30, a gente vai substituir 30 no espaço final e 20 no espaço inicial. 30 menos 20, tá? 30 menos 20 dá 10, né? E eu esqueci de marcar aqui. Né? Então, a nossa alternativa é 10 quilômetros, certo? Resposta, deslocamento escalar, 10 quilômetros. Ok? Bem, pessoal, é isso aí, né? E eu agradeço a vocês pela atenção. Muito obrigado a todos vocês.